Fala aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir com o nosso estudo dos gases, hoje vendo uma das equações mais importantes dentro do nosso estudo, do estado gasoso, ok? Vamos lá então. Essa equação é conhecida como equação de Clapeyron. Vamos lembrar algumas coisinhas que a gente já havia estudado. Nós havíamos estudado as transformações gasosas em que não havia a mudança na quantidade de moléculas. Então, assim, eu tinha o mesmo tanto de matéria, né, de moléculas, de mols, enfim, e aí eu fazia uma transformação. Esquentava, esfriava, comprimia, expandia, enfim, fazia alguma coisa com esse tanto de moléculas, mas a quantidade inicial e final era a mesma. Justamente por isso que a gente usava aquela fórmula que a gente aprendeu do PVT Povotó. Para que essa equação de Clapeyron agora vai ser útil para a gente? Justamente porque ela vai conseguir relacionar pressão, volume, temperatura com a quantidade de matéria. E aí eu vou poder trabalhar exercícios em que, por exemplo, eu mudo essa quantidade de matéria. Por exemplo, alguns exercícios trazem que eu tenho um desodorante aerosol e aí eu tenho uma quantidade dentro do frasco e aí depois que eu aperto a válvula, libera um pouco de gás e eu quero saber agora as novas condições dentro desse frasco. É isso que a gente vai buscar entender agora com essa equação. Essa equação, a gente conhece ela como PV-nRT. A gente vai entender o que significa cada uma dessas coisas, ok? E aí, daqui a pouco eu dou uma dica de como você pode guardá-la. Então, como a gente já viu, o P se refere à pressão. O V se refere ao volume. O N vai se referir à quantidade de matéria, então cuidado, tá? Porque alguns exercícios não perguntam quantos mols, eles perguntam qual a quantidade de matéria. São termos que são sinônimos, então perguntou quantidade de matéria, perguntou mol, ok? E aí aqui a gente vai poder usar uma relaçãozinha nova, talvez que você não tenha visto ainda, mas que a gente usava fazendo regra de 3. Você pode agora usar essa fórmula caso você precise calcular o número de mols. Como que eu calculo o número de mols de uma substância? A gente vai usar essa fórmula aqui. N, número de mols, é eminho por emão. O que significam cada uma dessas coisas? Eminho significa massa da amostra, então o quanto de gás eu tenho ali dentro em gramas, cuidado, sempre em gramas, e o emão é a massa molar do meu gás, gramas por mol. Cuidado, o valor eminho pode mudar tranquilamente para um mesmo gás. O emão não muda se eu estou falando do mesmo gás. Então, mudou o emão, mudou o gás que eu estou falando, tá certo? Tanto é que, quando a gente for usar em alguns exercícios essa fórmula aqui, de todas essas letras, é justamente o emão que vai permitir que eu identifique qual gás eu estou falando. Guarde isso porque é uma coisa que se a gente não tem noção, o exercício pede, a gente não sabe qual que é a variável aqui que eu vou usar para descobrir qual tipo de gás. Então, é o emão que vai falar para mim. É óbvio, alguns gases podem ter o mesmo valor de massa molar. Aí o exercício vai dar outras informações para eu identificar qual o gás. Mas, em geral, pelo emão, eu consigo saber se, por exemplo, eu estou falando de gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, enfim, vários dos gases que a gente pode analisar, tá certo? Então, se eu não quiser fazer aquela regra de 3, por exemplo, tantos gramas 1 mol, quantos gramas x mols, eu não preciso fazer isso, eu posso usar direto essa fórmula aqui e já achar o valor do número de mols, ok? Então, eminho por emão, eu consigo descobrir quantos mols do meu gás eu vou ter. Também aqui vai aparecer agora para a gente essa letra aqui, R maiúsculo. Essa letra é importantíssima quando eu falo de gases. Ela é a chamada constante dos gases ideais. Sendo uma constante, é um valor que não muda e você precisa saber pelo menos um dos valores. Qual que é esse valor? Esse valor, então, eu trouxe aqui duas possibilidades. Existem outras? Existem. Já vou falar porquê da mudança. R vai valer 0,082 atm litro por mol Kelvin, ou 62,3 milímetros de mercúrio litro mol Kelvin. Preste atenção.
Por que aqui está marcado em vermelho? Porque esse valor é o valor mais comum de se trazer em exercícios e é o valor que vale a pena você guardar, ok? O que o R vai importar para a gente? Ele vai ditar, ele vai determinar qual a unidade de cada uma das medidas que eu vou fazer. Então, olhando esse valor, eu sei que quando eu for usar 0,082, eu tenho que ter a pressão em atm, o volume em litros, a quantidade de matéria em mol e a temperatura em Kelvin, ok? Assim, se não tiver com essas 4 unidades aqui, eu não posso usar esse valor. Ou se eu usar ele, mesmo estando alguma unidade diferente das outras medidas, eu posso ter problema e aí eu vou chegar no resultado errado, tá? Então, é justamente as unidades do R que vão determinar. Vamos supor que o exercício dê um valor de R de 62,3. Por que eu vou usar esse valor? Quando ele me der a pressão em milímetro de mercúrio, perceba que já não é mais atm, volume em litros, quantidade de matéria em mol, temperatura em Kelvin, ok? Então, assim, existem outros valores para R? Existem, mas o mais comum é esse daqui, usando essas unidades. Assim, se o exercício te deu alguma outra unidade que não seja essa, antes de jogar nessa fórmula, você precisa fazer a transformação, ok? Detalhe importante aí para gente. E a temperatura, que é o T, sempre em Kelvin. Novamente, repito, sempre em Kelvin. A gente já usava Kelvin lá no PV-Tipo-Votó, a gente continua usando aqui no PV-NRT, sempre em Kelvin. Então, aqui o que aparece mais de mudança para a gente são as unidades de pressão e volume, ok? Mas esse valor é o valor tradicional. Como que você pode guardar essa fórmula aqui? Bom, existem várias frases para você poder guardar, mas se você for uma pessoa que acredita que Deus vai te ajudar na hora do vestibular e você está rezando todo dia, você pode falar assim: pro vestibular, nunca rezei tanto, ok? Então, é uma forma de guardar essa frase aí para que a gente possa lembrar fácil aí, já que não é todo exercício que traz a fórmula pronta para a gente. Pro vestibular, nunca rezei tanto, ok? Vamos ver um exemplo agora usando a equação de Clapeyron. Como é que pode aparecer? Uma das possibilidades e uma das possibilidades mais simples. Ele fala assim, ó: quantos mols de gás hélio há em um cilindro de êmbolo móvel de 3 litros sob pressão de 0,082 atm e 27 graus Celsius? Te deu várias informações. Primeira coisa, ler o exemplo, tirar os dados do exercício. Vamos lá, ele quer saber quantos mols, então eu não tenho o valor de N. Ele te falou que eu tenho um cilindro de êmbolo móvel de 3 litros, então volume 3 litros, pressão 0,82 atm, temperatura 27 graus Celsius. Cuidado, não posso usar 27 graus Celsius, tem que transformar em Kelvin, ou seja, somar 273, 300 Kelvin. E o valor do R, se eu olhar aqui as unidades, né, então aqui vai estar mol, litro, atm, Kelvin, eu vou usar o meu R como sendo 0,082. Perceba, tá aqui ó, as unidades, atm, atm, litro, litro, mol é o que eu quero descobrir, Kelvin, Kelvin. Se bateu todas as informações, é só jogar na fórmula. Para o vestibular, nunca rezei tanto, PV, NRT. Substituindo aqui, eu tenho 0,82, 3, N, 0,082 e 300. Cuidado, tá? Às vezes você faz conta desnecessária, dá para simplificar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o N desse lado. Como esses estão multiplicando, eu vou passar tudo dividindo. Olha só, 3 por 300, cancela aqui, vai dar 100 embaixo. 0,82 por 0,082 dá 10 em cima, porque esse valor é 10 vezes maior que esse. 10 dividido por 100, 0,1 mol de hélio, ok? Então, tá aí uma possibilidade, um dos jeitos que pode aparecer para vocês. Se caso aparecesse perguntando massa molar, você poderia fazer a conta ou separado, né, descobria o mol e depois jogava na nova fórmula, ou você já pegava eminho sobre mão e substituía aqui já nessa fórmula. Assim, você já na hora que resolvesse a conta inteira, já chegaria no resultado final. Fica aí a gosto do freguês, ok? Fechamos aqui mais uma parte do nosso estudo de gases. Em breve temos a última parte.
Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.